Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Karen e estou aqui para a nossa aula de literatura. Preparado para mais uma viagem literária? Vamos lá! Como eu sempre gosto de dizer, um bom livro é uma boa história. Antes de a gente iniciar a nossa história de hoje, gostaria de deixar um recadinho. Se você vai fazer os registros da nossa aula, tenha em mãos o seu bloco, o seu caderno, a sua folha, ou então um lápis, a sua caneta para você fazer os registros da aula de hoje. Muito bem. Qual é o primeiro assunto, a primeira história que nós vamos ver na nossa aula? Nós vamos conhecer uma versão da crônica O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. Crônica é um texto narrativo, breve, mas nós vamos ver essa crônica, essa narrativa, contada de uma outra forma. Luiz Fernando Veríssimo é o autor, mas essa história dele, essa crônica dele foi adaptada para um formato diferente de texto. O autor vai continuar sendo o mesmo autor da história, mas nós vamos ver um trabalho diferente com a crônica dele, feito pelo ilustrador Gesimiel Xavier Monteiro. Sabe o que ele fez com a crônica, com a narrativa de Luiz Fernando Veríssimo? Transformou numa história em quadrinhos, numa HQ, como a gente fala de forma abreviada, né? HQ, história em quadrinhos. Então ele transformou uma história, um texto narrativo, numa versão em quadrinhos, e é o que nós vamos ler juntos agora. Aquele quadrinho em amarelo é a fala do narrador, tá? Então é o único momento em que o narrador vai falar nessa história. O restante são os diálogos entre as personagens. Então, o trecho que eu ler em amarelo é o narrador e o restante é o diálogo entre os personagens. Quais personagens? O que a gente está vendo ilustrado ali, tá? Nós temos o que ali? Um homem e uma mulher. Em que espaço? Eles estão ali em frente a uma lixeira fazendo o quê? Depositando ali o seu saco de lixo. Então, aí, nesse cenário que vai começar a ação, a história propriamente dita. Então, vamos acompanhar comigo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se encontram. Bom dia! Bom dia! A senhora é do 610? E o senhor do 612? Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a intromissão, mas tenho visto o seu lixo. Meu quê? O seu lixo? Ah, reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. É que eu tenho que fazer a minha própria comida e como eu não sei cozinhar, entendo. A senhora também. Me chame de você. Você também, me perdoa a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo, champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja os envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas a julgar pelo seu lixo? Pois é. No outro dia tinha envelope de telegrama amassado. Mas notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos vimos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassados no seu lixo? É verdade, mas consegui parar outra vez. E eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes, foi uma fase, já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro, um buquê de flores com cartãozinho, jogado fora. Depois, muito lenço de papel. Chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. Sim,
Bem, eu fico muito em casa, não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo, até bonitinha. Estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado, quando eu examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-lo. Acho que foi a poesia. Não, você viu meus poemas? Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado eles. Só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler, só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela. Acho que não, o lixo é domínio público. Você tem razão, através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário, é a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que ontem, no seu lixo, o quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei os camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? É? Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha. Nada. No instante, se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? E aí, o que você achou dessa história? Você percebeu que tem um saco de lixo aqui na minha mesa, não é verdade? O que ele está fazendo aqui? É para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto que acabamos de ler na versão História em Quadrinhos. A gente percebe, a partir da conversa dos dois personagens, que o tempo todo eles estão fazendo suposições a respeito da vida um do outro a partir dos elementos que eles encontram ali no lixo, que eles estão observando ali o lixo um do outro. Por exemplo, quando o homem vê que a mulher, lá no lixo da mulher, tinha um buquê de flores jogado, um cartão amassado, lencinhos de papel usados, o que ele supôs? Que essa mulher havia feito o quê? Terminado um relacionamento. E como que ela estava? Chorando, sofrendo devido ao tanto de lencinhos que ela utilizou. E quando a mulher viu que no lixo do homem tinha muitas revistas de palavras cruzadas, que tipo de suposição ela pode ter feito sobre a vida dele? Bom, palavra cruzada é uma revista de passatempo, algo que a gente usa ali, né? A gente começa a preencher essas palavras cruzadas para passar o tempo. Normalmente, quando a gente não tem nada para fazer, não tem alguém para conversar, não tem outra ocupação, você está ali sozinho, pode ali pegar uma revistinha de palavra cruzada. Talvez seja isso que ela tenha imaginado sobre a vida desse homem, que ele está tão solitário, não tem o que fazer, ele está sozinho, e ele ficou fazendo palavras cruzadas. Tanto que ela até pergunta se ele tem namorada, pergunta sobre a foto que ele jogou no lixo e não rasgou. Por que a pessoa ia jogar a foto de uma ex-namorada e não ia rasgar a foto? Ela presumiu, ela supôs, ela imaginou que talvez, mesmo ele tendo jogado aquela foto fora, ele ainda sentisse falta dela e tivesse esperança dela voltar. Então a gente vê que o tempo todo nessa história, contada aqui em forma de quadrinhos, os personagens estão ali fazendo essas suposições sobre a vida um do outro e analisando o lixo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história agora. Vamos explorar mais esse texto. Esse texto que a gente acabou de ler, por mais que ele esteja ali na forma de quadrinhos, é uma narrativa, né? A gente viu que originalmente era uma narrativa, veio de um livro, era uma crônica, foi transformada em quadrinhos. Mas é uma história breve ou longa? Você percebeu que a gente leu essa história em poucos minutos. Então, é uma narrativa breve, ela não é longa. Uma narrativa breve. Transformada em quadrinhos, mas continua breve. Muito bem. Esse texto que nós lemos, ele utiliza uma linguagem mais formal ou mais informal, mais próxima dessa linguagem que a gente usa no dia a dia? Veja que eles começam ali se cumprimentando. Bom dia, o senhor, a senhora.
essas palavras, essas formas de tratamento representam mais formalidade. Mas você lembra ali do momento em que a mulher cortou e pediu para chamá-la de você e não mais de senhora? Então, ali, a partir daquele momento, houve uma mudança no tratamento. Ele se tornou mais informal. Então, a linguagem utilizada é uma linguagem informal. Também para se aproximar de quem está lendo. É uma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, busca uma proximidade com o leitor também, como se estivesse conversando com a gente também. Próxima questão para a gente pensar. Em que tipo de fato se baseia essa história? A gente viu que trata de lixo, mas o lixo não é um fato, não é um acontecimento. Ele está perguntando não em qual fato, mas em que tipo de fato. É um fato muito raro, muito inusitado? É um fato comum? Que tipo de fato que acontece? Vamos pensar, qual que é o fato que dá origem a essa história? Os moradores ali daquele local estarem indo até a lixeira depositar lá o seu saco de lixo. Deixaram lá na lixeira. É algo comum de se fazer no dia a dia? Sim, a gente tira o lixo da nossa residência e leva para o espaço adequado para que o caminhão faça a coleta desses resíduos e leve para o destino correto. Então, ele parte de um fato do cotidiano, algo que a gente faz no nosso dia a dia. Muito bem. E a próxima questão agora. Essa está muito fácil. Eu falei disso antes da gente ler a história. Quantas são as personagens? Apenas 2. Essa parte da pergunta está fácil. Mas, lendo ali a história, a gente tem um narrador falando detalhes sobre quem são esses personagens. A gente sabe o nome dessas personagens. A gente sabe que um mora no 610, outro mora no 612, e mais algumas informações que a gente vai percebendo a partir das conversas. Mas não há em nenhum momento um narrador fazendo uma descrição desses personagens, falando como eles são. Nem nomes eles recebem. Então, quantas são as personagens? 2. Temos detalhes de quem eles são, como são? Não. E não recebem nem nomes, então não tem nem detalhamento e nem nomes. A partir do que a gente viu aqui, dessas 4 perguntas, a gente já pode construir uma ideia de como se organiza uma crônica. Afinal, o texto que deu origem a essa história em quadrinhos é uma narrativa, é uma crônica. Então, pelas respostas que nós demos a essas 4 perguntas, que características tem uma crônica? Tempo para você pensar aí, vamos ver se você lembra. Aguardo você para a gente conferir juntos. Muito bem. Retomando as respostas que nós demos juntos aqui para as 4 perguntas iniciais, vamos organizar aqui algumas das características que pertencem a uma crônica, que identificam uma crônica. Qual é a primeira delas? A primeira tem a ver com a extensão do texto. A crônica é um texto breve, uma narrativa, conta uma história, texto narrativo é aquele que conta uma história. E é uma narrativa breve, curta, que a gente pode lê-la em poucos minutos. Qual que é a outra característica da crônica?
A linguagem é uma linguagem próxima daquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, como se estivesse conversando com a gente que está lendo, como se fosse um diálogo entre o leitor e o escritor. Então, uma linguagem informal. A outra característica está ligada ao tema. Uma característica importantíssima da crônica é que os temas que ela aborda são situações do nosso cotidiano, como levar o lixo até a lixeira, qualquer situação do nosso cotidiano, tomar um banho, ir para a escola, ou alguma situação que aconteça na escola, o momento do intervalo entre as aulas, situações do nosso dia a dia, como fazer compras num supermercado. Tudo isso pode virar assunto para uma crônica. Até uma gripe, um resfriado que você pegue, você pode transformar aquele momento, contá-lo de uma forma criativa e vai virar uma crônica. Então, situações simples do dia a dia são temas das crônicas. Essa é a principal característica da crônica. E a última que a gente viu ali tem a ver com a questão do desenvolvimento dos personagens. A crônica ela costuma ter poucos personagens, às vezes tem um só. Aqui a gente viu ali, adaptada para os quadrinhos, tinha apenas 2. E personagens que a gente não sabia nem o nome, então eles não são descritos, eles não são detalhados. A gente vai percebendo algumas características a partir do que a gente vê ali na história. Mas a gente não tem muita descrição desses personagens. E nem do lugar onde eles estão. A gente sabia que eles estavam ali num determinado espaço, que era na área de serviço, onde estavam as lixeiras. Mas não há muito desenvolvimento, muita mudança de espaço. É bem limitado mesmo, pequeno. Por quê? Porque é uma narrativa breve. Então não há muito desenvolvimento desses aspectos. Muito bem. Nós vamos agora ler uma crônica no formato de crônica mesmo, não adaptada para história em quadrinhos. Durante a leitura, eu gostaria que você prestasse atenção se você consegue perceber essas características que a gente listou aqui na crônica que a gente vai ler. Qual é o tema da crônica de hoje? Eu trouxe aqui uma imagem e alguns objetos aqui na minha mesa que vão nos dar algumas pistas do assunto. Vamos ver primeiro a imagem aqui para você. O que a gente tem ali? 2 elevadores. Elevador. Então, sabemos que seria o cenário ali de um prédio, porque para ter elevador é um prédio, né? Para você se deslocar entre os andares sem precisar utilizar a escada. Essa é a primeira pista. A próxima, a segunda e a terceira pista estão aqui na minha mão. Eu tenho aqui cartuchos de pão. Algumas vezes a gente compra o pão vindo numa sacolinha plástica. Em algumas padarias eles vendem o pão em saquinhos, assim, em cartuchos, né? Menores ou maiores. Normalmente é nessa cor, nesse papel pardo. Então, o nosso texto de hoje também vai ter, em algum momento, cartucho de pão vai aparecer na história. Para que será? Cartucho de pão, elevador. O outro elemento é este daqui. O que é isso que eu tenho na minha mão? Isso daqui é um carnê. Nós já vamos falar mais dele mais para frente. Carnê, o que é? É quando a gente compra algo e você não vai pagar o valor dele todo de uma vez. Você vai dividir em várias parcelas aquele pagamento. E você recebe um carnê. Dentro dele há pequenos boletos aqui que você vai pagar mês a mês até você quitar a sua dívida. Não é muito comum até nos dias de hoje a gente ter muita utilização desse carnê. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um carnê de aquisição de um carro, de um veículo. É um bem mais caro. É difícil a gente ter o valor de um carro para pagar à vista. Então é normal as pessoas parcelarem esse pagamento. Por isso que é um boleto bem grosso, são muitas parcelas. Mas há alguns anos atrás, as pessoas costumavam comprar televisão, geladeira, fogão, utilizando também esse método do carnê. Hoje a gente tem a facilidade de um cartão de crédito, né, que são outras formas da gente pagar pelas coisas. Mas antigamente era feito no carnezinho. E muitas vezes era cobrado na casa da pessoa. Tinha alguém
que vendia, ou um cobrador específico que ia até a residência das pessoas fazer o recebimento, né? Cobrar essas parcelas. Bom, a nossa história de hoje tem a ver com isso daqui também. Temos elevador, um carnê e um cartucho, né? O que esses elementos devem ter em comum? Aparentemente nada. O que um tem a ver com o outro? Bom, nós vamos ter que conhecer a história para saber. Antes, vamos saber quem é que deu origem à história, à crônica que nós vamos ler hoje. Vamos conhecer o autor. Ele é o Fernando Sabino. Ele nasceu em 12 de outubro de 1923. Faz tempo, né? Ele nasceu lá em Belo Horizonte, que fica no estado de Minas Gerais. Ele já faleceu. Ele faleceu no mesmo mês que ele nasceu, um dia antes do seu aniversário. Olha lá, 11 de outubro de 2004. E ele faleceu no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ler a obra de um autor que já faleceu. Mas, de certa forma, ele continua vivo aqui, através das histórias, através das crônicas, dos livros que ele deixou para nós. Trouxe a imagem de uma das obras dele aqui para você conhecer, que é O Menino no Espelho. Essa obra ficou muito conhecida. Ela foi publicada em 1982. Mas tem outras obras principais desse autor também, que estão listadas ali, como O Homem Nu, de 1960, e o último ali, que é o Grande Mentecapto, que foi escrito em 1979. Por que eu trouxe a imagem desse livro aqui, O Menino no Espelho? Porque tem uma informação interessante sobre ele. Ele foi adaptado para o cinema, ele virou filme. Então, o livro foi transformado em filme. O filme recebe o mesmo nome ali do livro, O Menino no Espelho. O diretor desse filme é Guilherme Fiuza Zeni, e esse filme foi lançado em 2014. Você já assistiu a esse filme? Se já assistiu, que legal! Se não assistiu, fica aí a dica para você. Mas afinal, nós vamos falar desse livro, O Menino no Espelho? Não é desse que nós falaremos hoje. Nós vamos preparar a nossa entrada na história neste momento. Já sabemos algumas pistas: o elevador, os nossos cartuchos de pão e o carnezinho aqui, né? O conjunto de boletos. Vamos entrar na nossa história. Uma preparação inicial. Uma pergunta para você pensar. Como você agiria se estivesse devendo para alguém, por exemplo, um carnezinho como esse, e essa pessoa fosse te cobrar em casa? E no dia que essa pessoa viesse lhe cobrar, você não tivesse o dinheiro para pagar aquela dívida. Como você agiria nessa situação? Essa é uma resposta pessoal, então eu vou dar um tempinho aí para você pensar na sua resposta. E já voltamos. Muito bem, deixei um tempinho para você pensar. Essa resposta é uma resposta pessoal. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Agora eu quero mostrar para você a capa do livro onde está a crônica que nós iremos ler hoje, que é do livro O Homem Nu, do Fernando Sabino. Esta aqui é um dos modelos de capa, tá? Dentro desse livro nós temos várias crônicas e eu vou deixar aqui o nome de algumas delas para você analisar e pensar
a partir desses objetos que eu mostrei para vocês, qual crônica você acha que nós leremos hoje dessas que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar o título de algumas. Primeira, obrigado, doutor. Primeiro título. Será que tem a ver com os objetos que eu mostrei? Próxima, reunião de mães. Próxima, o homem nu, que é o mesmo título do livro. Até agora, você já tem algum palpite aí de qual dessas crônicas tem a ver com os objetos que eu mostrei? O elevador, os cartuchos de pão e o carnê? Tem mais uma opção para a gente analisar. A vitória da infância. Será que é essa crônica que nós vamos ler? Ou será que é sexta-feira? Pode ser, né? Sexta-feira, a pessoa vem cobrar. E aí? Algum palpite? Já tem um aí, né? Vamos ver então qual é a crônica que a gente vai ler, dessas que eu mostrei aí. E a crônica é O Homem Nu, que é o título do livro. Agora você deve estar pensando, professor, mas o que essas dicas que você me mostrou tem a ver com essa crônica? Jamais eu iria acertar. O que o Homem Nu tem a ver com o elevador, com cartucho de pão e com carnê? Bom, aí nós vamos ter que ler a história para descobrir que, a princípio, parece não ter muita coisa a ver. Nós vamos ter que ler a história para descobrir. E é o que nós vamos fazer agora. Hora de entrar na história. Venha comigo. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, dá certo. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar, amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado, para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Uma pausa aqui para a gente pensar. O que a gente já sabe da história até agora, até esse trecho que eu li? Quem são as personagens aí dessa história? Quem está conversando ali? É uma mulher e um homem. Coincidência, né? Aqui nós também temos um casal. Mas eles são desconhecidos, como no texto anterior que a gente leu? Não, né? O que a gente percebe é que eles são o quê? Um casal. Tá? Eles estão conversando ali sobre uma situação. Mas qual que é o fato inicial aí da narrativa? Qual que é a situação que eles estão enfrentando ali? O que eles estão discutindo? Você viu ali? Eles estavam falando, ó, qual que é a preocupação que o homem tem? Ele estava sem dinheiro. E o que estava preocupando ele? Aquela nossa pista inicial já entrou na história, não é verdade? Ele tem uma dívida para pagar, uma prestação. Então, ele tem um carnezinho lá pendente e está sem dinheiro para pagar. E então, aí que entrou o carnê na história. E é esse o primeiro fato que a gente vê que os personagens estão enfrentando. O homem devia para alguém, para esse cobrador, e essa pessoa vinha cobrá-lo e ele não tinha dinheiro para pagar. Muito bem? Agora eu quero que você já crie algumas hipóteses aí. O que você imagina que acontecerá na sequência? A partir dessas informações que a gente já tem, como se acha que vai ter continuidade essa história? Será que o cobrador da dívida vai chegar nesse momento? Como que está o homem? Ele não disse que tinha tirado o pijama, ele estava nu e ia dar uma escapadinha rapidinho para pegar o pão lá no parapeito? Pois é. Será que o padeiro, de repente, vai encontrar o homem nu ali no corredor? Ou um vizinho vai aparecer bem na hora? Bom,
Vamos lá dar continuidade à nossa leitura para a gente descobrir o que é que vai acontecer. E já vai pensando aí como você acha que vai acabar essa história. Vamos lá. Mal seus dedos, porém, tocaram no pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito. Mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher já pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria! Abre aí, Maria! Sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-a a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Uma pausa antes do final. Reveja suas hipóteses. Agora que a gente já leu praticamente a história toda, como você acha que vai terminar essa história? Ele vai pagar a dívida? Ele está nu. Como é que vai resolver essa situação? Ele está nu para o lado de fora do seu apartamento. E agora? Vamos ver como termina? Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era.
Era o cobrador da televisão. E aí, o que você achou da história? Imagine a situação desse homem. Além de estar devendo e não ter dinheiro, ficou preso para o lado de fora do seu apartamento totalmente sem roupa. E a mulher não atendia porque ela achava que era o cobrador e ela estava escondida quietinha lá dentro. E ele ficou vagando de elevador pelos andares, dando de cara com vizinhos, tentando, naquela agonia, naquele desespero, tentando sair dessa situação. É uma história de humor também? É uma história de humor, não é verdade? Vamos examinar um pouquinho mais a fundo essa história, ver algumas informações aqui. Qual é o fato que dá origem à crônica? Eu já falei, por isso que a resposta até já está ali, né? O fato de o homem não ter dinheiro para pagar a prestação da TV e não querer atender o cobrador. Ele estava tentando se esconder, né? Disfarçar aquela situação ali, né? Tentando se ocultar da dívida. Há alguma semelhança entre a moradia dos personagens dessa crônica que a gente leu agora com a moradia das personagens da crônica ou daquela história em quadrinhos que a gente leu no início da aula? Tem alguma coisa parecida no tipo de moradia deles? Um tempinho aí para você pensar. Lembra lá da primeira história e compara com essa. O que tem de semelhante aí? Tem semelhança? Vamos então conferir se há semelhança e se há, qual é essa semelhança entre as moradias. Então aqui a gente viu que o personagem estava no elevador nesse último texto, né? Circulando ali sem roupa no elevador. Bom, se tem elevador é porque eles moram em um edifício, em um prédio. Lá no primeiro texto que a gente leu, eles moravam em casa ou em apartamentos? Lembra que eles falaram lá também, o senhor era dos 612, 610? Então, há uma possibilidade do quê? Que eles também morarem em apartamento lá, em um prédio. Então, nas duas alternativas, os personagens podem morar em prédio ou edifício, por causa dessa questão dos andares ali. É uma possibilidade de semelhança. Muito bem, agora eu quero que você pense naquele conflito inicial que o personagem estava lidando, que era como ele ia se livrar do cobrador da dívida. Ele criou lá uma estratégia inicial, que era se esconder, fingir que eles não estavam em casa, ficar todo mundo quietinho lá, para quando o cobrador chegasse, ele batesse na porta e ele pensasse que não havia ninguém em casa. Deu certo a estratégia inicial desse homem para tentar se livrar de encarar o cobrador da dívida? Ele conseguiu se livrar? Como que a história terminou? Ele finalmente conseguiu voltar para dentro do apartamento, a mulher abriu, depois ele tanto gritar e esmurrar a porta, né? Porque ele já estava desesperado por estar nu pro lado de fora. A mulher entrou. Quando bateram na porta novamente, quem que ele pensou que fosse? A polícia. Lembra que a vizinha falou que ia chamar a rádio patrulha? A polícia? Quando bateram na porta, o homem pensou, é a polícia. Quando ele abriu, quem era? Era o cobrador. Então, a estratégia deu certo de tentar se esconder do cobrador? Não deu, porque no final estava cara a cara com o cobrador da dívida. Então, a estratégia não funcionou. Agora eu quero que você pense. Se você estivesse no lugar desse personagem, não nu,
mas devendo para alguém e sem condição de pagar naquele momento, e aquela pessoa está vindo te cobrar. Você está ali cara a cara com a pessoa. O que você faria? Agora nós vamos ver a solução ou as soluções que um estudante pensaria ali nesse momento de conflito. Quem que é o estudante? É o estudante Israel Teixeira Calonassi Gonçalves. Ele está no 7º ano e ele estuda lá na Escola Municipal Professor Erlei Mel. Então, agora é a vez e a voz do leitor. E aí, Israel, o que você faria se estivesse no lugar desse personagem? Oi, eu sou o Israel, estudo no 7º ano da Escola Municipal Professor Erlei Mel. Se eu estivesse no lugar do personagem da história, eu seria sincero, falaria a verdade, mas se fosse covarde, eu inventaria uma desculpa. Como? Minha esposa foi ao mercado e gastou o dinheiro com outras coisas. Ou quando eu estava indo ao mercado, fui assaltado no meio do caminho. É isso. Olha só, muito obrigada por sua participação, Israel. Vimos que Israel pensou em algumas alternativas. Primeiro, ele pensou em ser sincero e falar a verdade, que estava sem dinheiro. Mas ele também pensou em possíveis desculpas, se a pessoa não tivesse coragem de falar a verdade. E você? Qual seria a sua ação neste momento? Você iria dar uma desculpa? Que desculpa seria? Ou você iria falar a verdade e encarar essa situação? Bom, independente da situação, nós vimos que o personagem ali não conseguiu se livrar. O autor não nos dá um encerramento para essa situação. Então ele deixa a gente imaginar, assim como nós fizemos agora, assim como Israel também imaginou, assim como você também pode imaginar. Como que terminaria essa situação? Como que seria solucionado esse conflito? Então, Fernando Sabino deixou para nós encerrarmos a história. Agora, eu só quero chamar a atenção para uma informação que apareceu ali no texto que talvez você não tenha entendido. Nesse trechinho aqui, em que o autor fala de um pesadelo de Kafka. Então, o personagem está vivendo ali aquele conflito, aquela situação difícil, nu do lado de fora do seu apartamento, morrendo de medo de ser flagrado por alguém conhecido, e ele compara essa situação com um pesadelo de Kafka, que é esse trecho que eu destaquei ali em vermelho. O que é um pesadelo de Kafka? Primeiro, a gente tem que saber quem é esse Kafka. Vamos saber lá, então, rapidamente. Uma curiosidade que aparece aí nesse texto. Kafka é, na verdade, Franz Kafka. Ele é um escritor, ele foi um escritor alemão, né? Então ele escreveu livros em alemão, escreveu muitos romances, escreveu contos também, e as suas obras tinham algumas características bem peculiares, bem específicas. Costumavam misturar sonhos, delírios, com situações comuns do cotidiano. Então ficavam aqueles contos meio absurdos, como o que ele narra nesse texto aqui, nesse livro aqui, A Metamorfose, em que o personagem amanhece e se vê transformado em um outro ser vivo, que não é um ser humano. Ele se vê transformado em um inseto. Então ele trabalha com essas situações assim absurdas. E os personagens normalmente estão vivendo o quê? Situações de grandes conflitos, conflitos complicados e às vezes até aterrorizantes. Então, sabendo disso, o que seria um pesadelo de Kafka para o personagem aqui? Ele não estava vivendo um momento aterrorizante, sabendo que alguém vinha cobrar a sua dívida. E ele também, ao mesmo tempo, morrendo de medo de ser flagrado no corredor ou no elevador por alguém conhecido ali, que morasse no mesmo local. Por isso que ele fez essa comparação com Kafka, com um personagem de Kafka. Está vivendo um momento de grande angústia, de grande dificuldade. Vou deixar para você pensar em um final para essa história. Lembra que eu falei que o autor deixou para a gente definir como que terminaria? Então, vou deixar esse desafio para você. Imagine que o elevador, em vez de subir a hora que subiu, ele descesse lá para o térreo e a porta abrisse na recepção do prédio. O que aconteceria com o homem? Você vai ser criativo agora e vai criar um desfecho, um final diferente para essa história. Fica aí o desafio para você. Grande abraço e até a nossa próxima aula!